Se você quer fazer laqueadura, precisa saber que agora temos uma nova lei que foi aprovada em setembro de 2022 e que facilita a vida das mulheres. Algumas das novas regras eram pedidos de longo tempo e que depois de muita luta conseguimos que mudassem o que tínhamos. Olá, gente! Eu sou a Sabrina Donati, formada em Direito e especialista em Direito da Mulher. Já te inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com todas as suas amigas. Primeira coisa, eu vim atualizar as regras de laqueadura, mas se você quer saber sobre como fazer o procedimento, principalmente se ele for negado, tem outro vídeo completinho aqui no canal, que o link tá aqui em cima e na descrição desse vídeo. Em setembro de 2022, algumas regras para fazer a laqueadura foram modificadas por lei e algumas coisas que eu expliquei no outro vídeo mudaram e mudaram para melhor. Só que é importante frisar que a lei foi sancionada em setembro de 2022, mas ela só entrará em vigor 180 dias após a publicação oficial. Então, em março é que ela começará a ser aplicada. E por isso que eu resolvi fazer esse vídeo agora para te programares. A Lei número 14.443 de 2022 modifica a Lei de Planejamento Familiar, que trata a esterilização para mulheres e homens. Primeira modificação foi o acréscimo do parágrafo 2º do artigo 9º, que coloca um prazo para a disponibilização de método e técnica de contracepção para no máximo 30 dias. Isso era uma das grandes reclamações, o tempo que demorava quando a pessoa fazia o pedido para fazer o procedimento até que ele fosse realmente marcado. Muitas pessoas falavam que ficavam anos em espera, o que mostrava que para a saúde isso não seria uma prioridade. Mas a gente sabe o quanto é importante, pois existe o gasto com outros métodos contraceptivos e que algumas mulheres podem nem conseguir usar por problemas de saúde ou financeiro. Até a gravidez indesejada, e sabemos o impacto que causa, né? A gente tem ciência da dificuldade quando falamos em saúde pública, mas com esse prazo em lei, as coisas tendem a serem feitas. No artigo 10 foi onde tivemos as mudanças mais esperadas e necessárias. Primeiro, a idade, que caiu de 25 anos para 21 anos. Isso era algo que incomodava muito, pois a gente sabe que algumas mulheres começam a sua vida sexual cedo. E algumas já têm um filho bem antes dos 25 anos e não queriam mais outros, mas não podiam fazer a laqueadura, pois precisavam ter 25 anos ou 2 filhos. E essa obrigatoriedade de filhos também foi algo que modificou. Não existe mais a exigência de idade ou 2 filhos vivos. Agora, ter 21 anos já é o necessário para fazer a laqueadura ou vasectomia, no caso dos homens. Todas essas modificações que eu estou falando são para homens também, mas sabemos que as mais impactadas por essas mudanças são as mulheres. Tanto que subiu muito a procura por saber o que é o procedimento da laqueadura depois da lei ser sancionada. Bom, no artigo 10 tinha algo que era uma das maiores reclamações e que impedia muitas de nós de fazer a laqueadura. Sempre foi uma luta das mulheres, principalmente pelo constrangimento que causava. E foi uma busca incessante que isso fosse retirado do texto da lei, que era o tal consentimento do cônjuge na vigência da sociedade conjugal. Quando eu fiz o vídeo que eu falei da laqueadura, comentei o quanto era completamente inapropriado, tanto para a mulher quanto para o homem, o consentimento. Ninguém tem que consentir algo que é feito no seu corpo e pela sua vontade. Era algo absurdo e que agora, com a nova lei, não tem mais necessidade. Então, se quando você for fazer a laqueadura vierem com esse tal papel para assinatura sobre consentimento, saiba que ele é ilegal, não é mais para ser pedido. E é bem importante pontuar que isso é uma luta feminista e que vem, sim, de acordo com a pauta do meu corpo, minhas regras, que tanta gente gosta de debochar. Mas já se vê que não ajuda somente as mulheres, mas os homens também. E esse debate é importante, tanto que vimos até um MC outro dia que publicou na sua conta nas redes sociais falando que optou por fazer uma vasectomia aos 26 anos, pois agora ele não quer ter filhos.
Olha como algumas coisas vão se ligando a outras, vai conscientizando, vai ampliando conhecimento, mais pessoas informadas sobre contracepção. Amém? E essa retirada do consentimento, para mim, é o maior ganho, pois muitas mulheres acabavam desistindo de fazer a laqueadura, já que em alguns momentos ficava impossível. Tinham casos de mulheres solteiras que chegavam para fazer o procedimento e diziam que elas precisavam ter a autorização de qualquer homem, pai, namorado, um total e completo absurdo. Isso era causa de impossibilidade de se cumprir um direito. Então agora acabou. Não tem mais necessidade de consentimento. Leva a lei com você se precisar e não fica naquela, mas não tem problema, ele assina aqui rapidinho. Não, é um direito seu e ele tem que ser cumprido. Mas não acabou por aí. O artigo 10 ainda trouxe mais uma novidade e que era outro grande problema. Antes era vedada a possibilidade de fazer a laqueadura durante o parto e as mulheres que queriam muito acabavam recorrendo à justiça para realizar o procedimento. Só que agora o parágrafo 2º já coloca que a esterilização cirúrgica em mulher durante o período de parto será garantida à solicitante se observados o prazo mínimo de 60 dias, se ligue nesse prazo, entre a manifestação da vontade e o parto e as devidas condições médicas. Então agora, a mulher que deseja fazer a laqueadura não vai mais precisar fazer depois do parto ou ter que recorrer à justiça e nem se enquadrar na única possibilidade que tinha em lei, que era a de cesáreas sucessivas. Esse era um problema enorme, tanto para as mulheres como até para os cofres públicos. Para a mulher era, pois ela teria que se submeter a uma nova cirurgia, ter que deixar o filho em casa com outra pessoa, além de mais uma recuperação. E com todos esses empecilhos, algumas mulheres também acabavam desistindo. E para os cofres públicos e até para o plano de saúde, melhorou, porque não tem a necessidade de ter que reunir novamente uma equipe médica, gastar com mais um leito. No final, todo mundo saiu ganhando. Se você está pensando em fazer uma laqueadura, essas foram as modificações. Sabemos que algumas vezes as leis demoram para serem cumpridas, mas é a gente reclamando que ela é usada. É um direito nosso e ele precisa ser cumprido. E a Lei 14.443 mostrou o quanto é importante a nossa luta e reclamação e a grande necessidade de termos representantes mulheres conscientes para irem atrás do que nos é necessário e que modifica a nossa vida realmente. Lembrando vocês que é em março que a lei passa a vigorar e você já pode buscar o seu direito. Um beijo e tchau, tchau!